gente, começando mais uma live das 9. Muito boa noite para vocês, ou muito bom dia, ou boa tarde, depende da hora que você vai ver essa live. Então sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Simone, uma honra ter você aqui, minha amiga, seja bem-vinda. Quanto tempo, né? Marta, oi Marta, boa noite. Ricardo, meu primo, minha irmã Marisa, pessoal pontualíssimo, né? O pessoal que, nossa, a minha gêmea, seja bem-vinda, minha irmã, muito bom ver vocês, saudade de vocês. Muito tempo, né? Muito bom, isso aí. Mais uma live hoje. Oi Aline, boa noite minha amiga, seja bem-vinda. Muito legal, muito legal. Então, gente, Carol, seja bem-vinda, Carol. As minhas flores aí, a Luísa, muito bem-vindas. As mulheres, por enquanto, Júlia também tá aí. Então tá. Então, muito bem-vinda. Por enquanto, as mulheres ganhando de disparada, o que não é difícil acontecer, né? Dri, boa noite, Dri. Boa noite, Ana Paula. Hoje a gente vai falar de algo bem interessante, né? Na verdade, é como se fosse hoje uma continuação. Eu nem sei se live tem continuação, tá, gente? Mas o assunto da semana passada ficou tão vivo, ficou tão pulsante isso, né? Muitas pessoas... boa noite, Luciana. Oi, minha amiga. Maú 2. Depois Li, fala seu nome para mim, por favor, minha amiga. Então o assunto, a live terminou com o assunto vibrando ainda, sabe? E muita gente interagiu dentro da live e, por favor, interajam. Quem quiser falar, perguntar, dentro do possível a gente vai encaixar e vai responder. Por favor, interajam durante a live, tá? Então, muita gente interagiu e muita gente mandou depois para nós perguntas, mandaram observações e a gente achou que seria interessante continuar esse assunto, né? Ou seja, a gente parou na semana passada em qual o caminho. Semana passada, vamos lembrar aqui, gente, a gente falou do caminho como me amar de verdade, né? Então, como me amar de verdade? Então, a gente fez até um pequeno teste aqui, não sei se vocês lembram, algumas pessoas que estão aqui não estavam lá atrás, né? Oi Paula, Aparecida, Rosa Maria, boa noite gente, minha Dinda. Então algumas pessoas talvez não estavam, a gente fez um pequeno teste, uma coisa muito simples, muito rápida, para que cada um pudesse ter uma noção, uma ideia de como vai o alto amor, a amorosidade consigo mesmo. É um teste muito simples. Quem quiser fazer esse teste, quiser saber como é, depois manda uma mensagem para mim. Se puder, já manda o número do Zap, porque eu me sinto mais à vontade no Zap. E eu passo o teste para vocês, é algo que faz em 2 minutos. E a gente tem uma ideia sobre esse alto amor. Então, a partir desse teste, na semana passada, a gente pôde ver que muitas pessoas têm muita dificuldade para perceber esse alto amor. Então, teve gente que sentiu muito amor, compaixão, teve gente que sentiu raiva, teve gente que não conseguiu sentir nada de bom a respeito, alguns sentiram um vazio. Então, a gente falou também sobre o que pode ter causado isso. Oi, Deia, oi, Regina, Regiane, tudo bem, minha amiga? Maria Cecília. Então, a gente abordou na semana passada possíveis causas. Os companheiros, a Deia conta quantas mulheres e quantos homens, viu? Estamos perdendo muito, né? Para variar. A gente viu na semana passada a dificuldade muitas vezes de perceber esse alto amor. A gente falou um pouco sobre como isso pode interferir na minha vida e de onde vem essa, vamos chamar de baixa autoestima, de baixo alto amor, vamos inventar um nome aqui. E a ideia hoje, gente, é a gente fazer uma pequena revisão disso. Na própria fala hoje
qual o caminho, como a gente construir esse caminho, a gente vai abordar alguma parte do que foi falado semana passada, o que é muito bom, porque esse tema, quanto mais vezes a gente escutar a respeito, mais vai ajudando a gente a entender. Porque as dores, os traumas e as crenças da nossa vida, de décadas de vida, né? Mulherada linda, isso. Elas estão e vão dominar o mundo. É fato, né? Então, lembra da gente, hein? Ó, aqui tá o Júnior, tá o Ricardo. Lembra da gente, hein? Mulherada, a gente sempre apoiou vocês, viu? Não coloca a gente na jaula, na vala comum, por favor. Os rapazes também, sem mágoas, isso é. Então, é bacana a gente poder perceber o quanto isso importa na nossa vida, o quanto isso interfere na nossa vida. Quando a gente vai falar hoje de novo alguns assuntos, de uma outra maneira, é muito bom escutar de novo. Porque, olha, como eu dizia, essas crenças, essas dores, esses traumas, é como se eles cristalizassem dentro de nós. Então fica aquela dor cristalizada. O entendimento, o esclarecimento, as informações vão começando pouco a pouco a amolecer isso. Oi, Januzes, seja bem-vinda. O Júnior, que entrou agora há pouco, seja bem-vindo, meu amigo. Então, quando a gente vai escutando mais uma palavra, mais uma informação, mais um esclarecimento, isso vai pouco a pouco mexendo nessa massa, que às vezes está há décadas funcionando dentro da gente. Então, o que a gente precisa, gente, para começar a construir esse caminho? Primeiro, importa dizer que não é ideia nossa dar uma receita de bolo que você vai usar e segunda-feira falar assim, nossa, estou me amando absurdamente, nossa, como eu sou legal. Não é isso, tá, gente? E nem é pretensão nossa dizer que esse é o único caminho ou é o melhor caminho. É o caminho que a gente conhece, é o caminho que a gente aprendeu, é o caminho que a gente começou lá atrás e continua trilhando na vida. E que nós pudemos perceber a partir da nossa experiência pessoal e da experiência que a gente vive no consultório com outras pessoas, diversas pessoas ao longo desses anos, que isso funciona. Por isso eu botei na postagem de hoje. É real, é possível e você merece. Porque muitas vezes a gente acaba desacreditando da vida. E é um pouco pior, a gente acaba desacreditando algumas vezes de nós mesmos. Lembra das frases assassinas? Ah, não tem jeito. Ah, Alexandre, é mesmo assim. Desisti. Frases assassinas. Oi, Isaura. A gente não nasceu para sofrer. A gente nasceu para ser feliz. É diferente. Luciana, minha amiga, seja bem-vinda. Então, o que a gente quer colocar aqui hoje é que existe, sim, um caminho do alto amor. E o que é preciso para trilhar esse caminho? Para trilhar o caminho do alto amor, como qualquer caminho que eu queira trilhar, então tem um exemplo muito bacana e tecnológico que é o Waze, né? Eu sou do tempo do Guia Rex. Quem souber o que é Guia Rex já entregou a idade para mim. Quem fizer assim, eu sei, já sei quantas décadas conta na sua vida. Oi, Cristina, bem-vinda, amiga. Ana Lutério, bem-vinda. Giovana, muito prazer ter vocês aqui, uma honra. Então, quem souber o que é Guia Rex já entregou a idade, viu? Quem não souber, conhece o Waze, um aplicativozinho que leva você para qualquer lugar. Você sabe, né? O Ricardo sabe, o Aparecida sabe. Ih, gente, tem uma galera aí beirando os 50. A Luciana já ouviu a mãe dela falar. A Luciana não é dessa idade. Giovana conhece Guia Rex, né, Giovana? Já quebrou muito galho, né? Mas olha que bacana. A gente desacreditar de si faz muito sentido, sim. E tem uma coisa bacana sobre isso, que você falou, faz muito sentido, desacreditar de si. A gente vai entrar nisso daqui a pouquinho, hein? É bem bacana. Se a gente olhar para uma floresta virgem, né? Então você entra lá escondido, sem atrapalhar nada. O que você vê dentro de uma floresta, gente? Onde o homem não chegou ainda com a sua
arrogância e muitas vezes irresponsabilidade. Você vê harmonia, beleza e perfeição. O que você vê no fundo do mar? Também sem ação do homem, natural, in natura. Harmonia, beleza e perfeição. As árvores, né? A relação das árvores, como elas se ajudam, né? O que você vê no espaço, nas estrelas? A gente nunca escutou dizer que no espaço um planeta tropeçou no outro, derrubou uma galáxia, desarranjou. Não. Harmonia, beleza e perfeição. Gente, será que é só na raça humana que deu errado? Eu não estou falando de religião, mas pensa racionalmente. Vamos mais além. Será que foi só na minha vida que deu errado? Racionalmente, se eu pensar num âmbito maior, não faz muito sentido, né? Oi, Bruna. Oi, Daisy. Sejam bem-vindas. Não faz muito sentido eu achar que só na minha vida deu errado, não achar que só nesse planeta ou nessa raça deu errado. Não faz muito sentido. O que eu quero dizer é que nós, por isso que eu falo sempre, nós não nascemos para sofrer. E nós não somos qualquer coisa. Daniele, bem-vinda, minha amiga. Nós não somos qualquer coisa, com todo respeito aos animais, aos bichinhos. Nós somos seres muito evoluídos, racionais, evoluídos dentro do nosso limite, né? Então, o que acontece, gente, é que falta para nós informação e esclarecimentos a respeito das causas das nossas dores e daquilo que a gente acredita sobre nós. Andresa, minha amiga, quem tiver em Minas, gente, precisar de alguma coisa para a sua saúde física, mental, não posso deixar de falar, não é propaganda não, gente, mas é uma profissional, uma terapeuta fora de série. Rafaela, uma honra, minha amiga, ter você aqui. Então, o que eu estou dizendo é, o nosso corpo, por exemplo, tem 3 trilhões de funções em 1 segundo. O nosso psiquismo a todo tempo procura harmonização. Quando a pancada emocional é muito dura, ele guarda. Nós somos uma máquina muito perfeita. Não é possível que na perfeição da vida, da natureza, dos animais, só deu errado com a gente. Falta esclarecimento para nós, falta informação. E eu estou falando, gente, com todo respeito a algumas falas que a gente vê por aí, de me dizer as causas, porque o que acontece muitas vezes é alguém vir falar para mim, seja uma teoria, seja um profissional de alguma área, falar assim, não, olha, Alexandre, você tem que se amar. Cara, você tem que se amar. É isso. Você não quer se amar, basta você se amar. Olha, então faz o seguinte, para você se amar, você faça isso por você, faça aquilo, você procure fazer, tá aqui a Rafaela, personal trainer, outra profissional excepcional, procura fazer exercícios, procura se alimentar bem, e vai falar um monte de coisas para você fazer. Ele vai falar um monte de coisas que você tem que ser. Não tenha pensamentos positivos, não, pensamento negativo não. E você, conforme a pessoa vai falando, você vai encolhendo na cadeira, né? Você vai pensando assim, gente, tudo bem, eu estou entendendo, né? Quer dizer, eu estou desse lado de um abismo, numa fossa, numa dor emocional, numa depressão, numa baixa autoestima, não acreditando mais em mim, e você diz um monte de coisa que eu tenho que fazer. Legal, eu acredito nisso, eu acho que se eu fizesse isso ia ser bem bacana para mim. Mas isso está lá do outro lado do abismo. E quanto mais eu escuto, às vezes, o que eu tenho que fazer, mais me sinto pequeno, mais desacredito em mim. E aí eu vejo pessoas falando, não, é fácil, você faz isso, isso e isso, e vai dar tudo certo. Mas cadê a disposição para fazer isso? Cadê a coragem, muitas vezes, para fazer isso? Cadê o entendimento para fazer isso? E aí, para quem não conhece, está aqui, eu vou apresentar culpa pessoal, culpa. E aí nessa hora, na hora em que eu estou buscando uma ajuda para sair desse lugar, eu escuto algumas coisas que me levam a entender assim, tá vendo? Eu não consigo fazer isso que essa pessoa está falando. Gente, eu não consigo mudar minha alimentação. Eu não consigo começar aquele regime. A gente está entrando na fase do ano das promessas, né? E muitas delas giram em torno, é muito comum a gente escutar, não, eu vou entrar para a academia, eu vou contratar a Rafaela para fazer um personal,
uma alimentação bacana, eu vou me cuidar do corpo e da mente, bem-estar completo, autoestima, autoamor, é isso, é um conjunto, né? É isso mesmo, Rafael, e é bacana a gente fazer isso, só que às vezes, emocionalmente, eu estou num lugar de onde eu não consigo partir, e escutar essas coisas bacanas que os profissionais falam, é muito bom escutar, mas às vezes não falam uma coisa muito importante, que para partir para onde eu quero, todas essas falas que eu acabei de pontuar são o lugar onde eu quero. Então eu quero começar a acreditar em mim, eu quero achar uma coisa gostosa para fazer profissionalmente na vida, me encontrar profissionalmente, eu quero ter mais saúde, eu quero parar de procrastinar, eu quero acreditar mais em mim, toda hora eu uso esse negócio nas minhas costas, eu não aguento mais viver assim. Partir para onde eu quero, por isso eu dei o exemplo do Waze. Para você colocar um exemplo no Waze, isso, network, pois é, oxigena a cabeça, né? Você escuta coisas novas. Isso é muito importante. O que eu estou escutando? Para onde eu estou olhando? Então, quando você bota o endereço no Waze, o que ele precisa, gente? Sim, precisa de internet, né? Esse é o mais claro. Mas tem uma outra coisa que é fundamental. Se você tiver internet e não der para ele onde você está, ele não te leva para lugar nenhum. Então percebe, você está desse lado do abismo, quer chegar lá do outro lado. Em geral, a gente mira na meta. Olha para onde eu quero ir, mas não olha para o meu status atual. Qual é o meu status atual emocional? Como eu estou agora? Vamos fazer aqui uma metáfora que eu estou num estado X e Y. Onde estão amarrados esses estados X e Y? Então perceber onde eu estou primeiro. Alexandre, eu estou deprimido. Alexandre, eu não acredito mais em mim. Eu não tenho mais amor por mim. Aliás, eu não tenho raiva de mim. Isso é muito mais comum do que a gente imagina. A gente falou isso na semana passada, né? Muito mais comum. Enquanto eu não olhar para esse lugar e começar a arrumar essa casa, eu não consigo chegar onde eu quero. Ou então eu vou chegar com um sacrifício muito grande, com um desconforto muito grande. E se eu consigo alcançar o que eu quero sem olhar para o que tem dentro da minha mochila, eu vou carregar esse peso durante todo o trajeto. E provavelmente quando eu chegar lá, eu estou com o mesmo desconforto. E aí a culpa aumenta. Porque eu penso assim, consegui o emprego que eu queria, consegui ganhar o que eu queria, consegui casar, ou seja lá o que for, e continuo com esse desconforto, esse vazio. Sabe por quê, gente? Porque enquanto eu não olhar para o que veio lá atrás, que está provocando isso em mim, eu não consigo resolver esse problema. Então, se você começa, vamos dizer, na malhação lá, mal orientado, daqui a pouco, daqui a alguns meses, eu não entendo disso, mas provavelmente daqui a alguns meses você vai ver a consequência no seu corpo de um problema vindo de uma orientação equivocada lá no início. Se você começa a montar um software, se você começa a construir um prédio e errou em algum pequeno instrumento, em algum pequeno material nessa construção, lá na frente esse prédio vai ter um problema estrutural, vai ter um problema hidráulico, porque erraram em alguma coisa lá no início. Da mesma forma, gente, se alguma coisa não caiu bem no início, vai trazer um problema depois para o adulto. O que a gente quer dizer é que para construir o caminho do alto amor é preciso eu perceber que dores essa criança ainda traz. A gente fez um movimento semana passada, assim. Então é como se a criança, simbolizando o que essa criança esperava do pai, da mãe, ela queria ser reconhecida e por algum motivo acha que não foi, ela queria receber amor, ela queria receber afeto. Bem-vindo, meu amigo Edu. Então, o que essa criança ficava esperando? Em geral, a grande maioria de nós
ficava assim quando criança, vai crescendo, se torna um adulto, mas continua esperando. Então é preciso que eu perceba, e a autoobservação, como diz a criadora da técnica com a qual eu trabalho, Inteligência Emocional Bioflow, a Fanny Van Leer, diz que a qualidade da sua autoobservação está diretamente à sua qualidade de vida. Porque é preciso que eu comece a observar no meu dia a dia. Eu acho bem bacana, gente, porque uma outra coisa que ela fala que é bem interessante: onde está a solução do problema? Onde está a solução do problema? As portas aí do Enem, não sei se alguém aqui vai fazer Enem, eu acho que tem uma pessoa aqui que vai fazer Enem. Então, onde está a solução do problema? Está no problema. Oi Raquel, oi Aline. Onde está a solução do problema, gente? Está dentro do problema. Então olha que interessante, aquele problema na minha vida do qual eu fujo, então o problema está aqui, eu estou assim, ó, correndo do problema, desesperadamente. Mas caramba, se a solução do meu problema está nele, quando eu corro do problema, o que eu estou fazendo? Me distanciando da solução. Essa distância tira o problema da minha vida? Não. Como dizia Freud, as dores, os sofrimentos são enterrados vivos dentro de nós. E vão sair lá na frente das piores maneiras. Ou seja, se eu não levo isso para um olhar mais cuidadoso, se necessário dentro do ambiente terapêutico, essas dores vão acabar saindo ao longo da vida em problemas emocionais, em problemas físicos. Então a primeira coisa na construção do auto-amor, que é a minha meta, é o lugar onde eu quero chegar, é eu começar a construir uma ponte entre esse abismo que eu falei, o abismo de onde eu estou hoje para onde eu quero chegar. Porque quando eu escuto muitas vezes, você precisa se amar mais, você precisa fazer isso e aquilo. Não, é só você controlar os pensamentos, é só você parar de pensar coisa negativa. Não é tão fácil assim, gente. Muitas vezes isso até deprime a gente. Porque a gente pensa assim, caramba, então se ele está falando isso com tanta tranquilidade e eu não consigo, toma de chicote. Frase assassina. Eu não sirvo, só eu que não consigo, isso acontece comigo, e tem mais 7 bilhões e poucas de pessoas na mesma situação que você, que nós todos. Por isso é importante construir essa ponte. Por isso, quando a gente colocou no anúncio da live, construindo um novo caminho. Como eu falei no início, a gente tem que se amar primeiro para depois amar o outro. É isso aí. Isso é uma frase muito bacana. Então, é importante a gente entender que antes das frases feitas, antes das receitas de bolo, precisam olhar. Falar é muito fácil, ainda mais para quem não está vivendo a situação. Pois é. Como dizia um amigo meu, só conhece o calor do fundo da panela a colher que mexe ela. De fora ninguém sabe nada. E passar pela situação, viver, é o que faz a gente aprender. Isso é bem importante, hein, Rafael? Aí a gente vai entender por que a gente tem que passar por certas coisas. Se eu olhar para a minha história, e tem uma frase bem bacana que eu gosto, se eu pudesse apagar todos os erros da minha vida, teria apagado tudo. Se eu pudesse apagar todos os erros da minha vida, teria apagado tudo que eu aprendi até hoje também. Então me desculpe quem por acaso eu prejudiquei em algum erro da minha vida, mas eu não quero apagar, porque olha, foi muito calo na mão, muito suor para aprender alguma coisa. O início da construção dessa ponte, do lugar onde eu estou hoje, seja lá qual for esse lugar, para esse lugar onde eu quero, de sentir auto-amor, de acreditar em mim, é isso mesmo, muito bom. Então, o início dessa construção, gente, começa em primeiro saber onde eu estou. Porque, pensa bem, se eu vou lá para o Monte Everest, eu quero escalar o monte, eu preciso ver o que eu preciso, qual é a minha necessidade para chegar lá. Como eu estou de saúde, como eu estou de emocional, eu tenho que fazer uma autoavaliação. E como eu dizia agora há pouco, o mais bacana é que tudo isso, toda essa construção do caminho,
a gente vai fazer em cima das nossas próprias questões. Alexandre, como é que eu vou reconhecer hoje o que vibra ainda dentro de mim? Como é que eu vou conhecer hoje que crenças a minha criança construiu que ainda são verdade para mim? Como é que eu vou perceber hoje na minha vida o que eu ainda estou esperando receber? Tudo é história e aprendizado, não temos que apagar, temos que reescrever, ressignificar, é isso. O passado, como a gente falou na live da Máquina do Tempo, serve como um arquivo, um aprendizado, onde eu vou buscar experiências aprendidas. Então, quando a gente começa a olhar, esse olhar mais atento para dentro, a gente pode usar as nossas próprias dores. Como eu vou descobrir? Porque as dores que ficaram da minha criança, eu continuo projetando na vida. É muito comum eu continuar buscando nas relações afetivas, por exemplo, aquilo que faltou no meu pai, na minha mãe, que eu achei que faltou receber. Eu continuo buscando isso de forma inconsciente. Daí porque você vai ver, muitas vezes a gente tem casos de pessoas que já casaram 6 vezes. E se você pergunta, tem a mesma questão em todas as relações, apesar de serem pessoas diferentes. Por que eu atraio isso para mim? Então, se tem algum problema que se repete na sua vida, olha com muita atenção para isso, porque a vida está querendo te dizer alguma coisa. Enquanto você não aprender o para quê desse problema na sua vida, a vida, porque te ama muito, vai trazer de volta para você. Por quê, Alexandre? A gente não falou agora há pouco que só quem passou por aquilo conhece a dor? Se eu não passar por aquilo, se é uma necessidade minha passar, eu não vou aprender. Sabe quando você fala para os filhos mais novinhos, deixa, um dia você vai passar por isso e vai me entender. Porque tem coisa, gente, que não adianta. Não é que não adianta, mas o aprendizado integral daquilo, só quando a pessoa viver aquilo. Passar aqui, como a gente diz, na própria carne. Esse é o aprendizado da nossa vida. Então eu posso começar a perceber, por exemplo, que problemas se repetem na minha vida. Qual é o sentimento, qual é a emoção que se repete na minha vida? Oi, Aparecida, Renata, sejam bem-vindas. Qual é a emoção mais presente na minha vida? Faz uma coisa. Pega um caderninho. É sério isso, tá, gente? A gente está aqui toda semana, toda sexta-feira. Fica à vontade para na próxima live ou durante a semana, no direct, né? É direct que chama, né? Você mandar para mim o que você observou. Pega um caderninho e todo dia você anota. Chega lá de noitinha, olha para o teu dia e anota qual foi a emoção mais presente. Pode ser que você já saiba. Qual é a emoção mais presente na sua vida? É a raiva? É o sentimento de ser vítima de alguma coisa? É a angústia, a frustração? O que comumente você repete para você mesmo, seja em pensamento, seja na sua fala? Ou na fala com os familiares, com os amigos? Tem frases como: Regina, seja bem-vinda. Tem frases como, por exemplo, eu não consigo. Tem frases como, por exemplo, eu não mereço. Tem muito você que sabe. Quer dizer, eu não tomo o protagonismo da minha vida, ou eu me sinto vítima da vida e das pessoas. Percebe, começa a observar no seu dia o que é que se repete muitas vezes. Aí você vai falar assim: Alexandre, mas isso é simples, né? Quer dizer, fazer uma observação comigo mesmo é algo relativamente simples. E muitas pessoas, gente, deixam escrever isso é necessário para o primeiro passo da consciência. Sim, sim. O divertidamente, nossa, o divertidamente é maravilhoso, maravilhoso. É um tratado de psicologia, não é um desenho para criança. A gente pode até fazer uma live um dia desse filme, porque ele fala de todas as etapas da consciência, dos aprendizados de vida e como se formam as crenças na minha vida. Então pega um caderninho toda noite, dia 13. Um parêntese aqui, tá? Hoje é a 13ª live que eu faço na sexta-feira às 9. Oi, Maria da Graça, boa noite, minha amiga. Sou Elias, que eu já te dei boa noite, né? Boa noite de novo.
Hoje é a 13ª live, no dia 13, tá? Foi bem interessante, a minha filha aqui lembrou, hoje é dia 13. Eu contei, falei, essa vai ser a 13ª live. Foi bem interessante isso, né? Que sorte, né? Que legal. Então anota todo dia de noite, dia 13, dia 14, dia 15, 16, até semana que vem, qual é a emoção mais presente na sua vida. Qual é o problema que se repete na sua vida? Quem sabe o que é Guia Rex aí já tem uma noção, né? Não, na minha vida, olha, sempre acontece isso. Eu troco de emprego, o chefe é daquele jeito. Eu consigo chegar lá, a coisa não se sustenta. Seja no amor, na grana, na profissão, nunca sustenta. Eu chego e caio, Alexandre, eu ganho dinheiro, o dinheiro sai da minha mão. Ou então eu luto, não consigo dinheiro. Gente, a vida não tem raiva de você. A vida não, me perdoa, é uma palavra. A vida não está de sacanagem com você. Tem algo que a gente precisa aprender. Esse planetinha que a gente está é uma escola, é um hospital. Não é exatamente um parque de diversões. Não quer dizer que a gente venha para sofrer. Mas o fato é que a gente tem muita coisa para aprender. E como eu vou aprender sobre ser humano? Isso é muito persistente. Como eu vou aprender a ser humano sem estudar o humano? Quando a gente quer aprender medicina, você entra para uma faculdade, mecânica, você vai procurar os livros, um curso, seja lá o que for. E quanto mais você quiser se especializar, ser bom naquilo, mais você vai buscar aprendizado. Não é isso, gente? E a gente acaba não olhando e estudando o ser humano. Eu tenho vamos dizer assim, um objeto de estudo maravilhoso, vivo, real, eu mesmo. E a gente acaba usando mil e um artifícios, subterfúgios para olhar para fora e não para dentro. No nosso planetinha azul, do lado ocidental pelo menos, o oriental, o Edu aqui conhece bastante, ele vive lá naqueles lados da Índia, né? É o próprio indiano, já deve estar naturalizado. Mas desse lado, com esse sistema selvagem de capitalismo, de competição, não foi nunca dito para nós, nem em casa e nem nas escolas, sobre olhar para dentro, sobre aprender a lidar com as suas emoções. O que a gente faz no consultório diariamente é trazer consciência para as pessoas das próprias questões, da própria vida, da própria fala, dos próprios movimentos, e dar para ela instrumentos, ferramentas para que ela possa não deixar de sentir, porque deixar de sentir não é humano. A gente não vai deixar de sentir frustração, medo, raiva, inveja, seja lá o que for. Tudo isso é humano, gente. E se você sente, levanta a mão para o céu. Você não tem uma psicopatia grave, porque os psicopatas em geral estão sempre na mesma linha. Nem sofrem, nem ficam felizes, apesar dos sorrisos e de algumas lágrimas, né? Mas sofrer é humano. Passar por emoções é humano. O que a gente aprende com esses instrumentos, com essa sabedoria, é lidar de uma outra maneira com as emoções. Então, para eu aprender sobre o humano, eu preciso estudar o humano. Para eu aprender sobre os meus problemas, lembra a gente correndo dos problemas desesperadamente? É preciso eu parar e olhar para o problema. É quase como se eu tivesse a vida inteira assim, sabe, segurando a porta para o problema não entrar. Não, o problema é que entrar, a emoção negativa é que entrar, eu vou lá na loja americana comprar um chocolate, eu vou ver Netflix, eu não quero pensar nisso. Tudo bem, eu não estou falando, vamos amar os problemas, a gente não vai gostar de problema, eu detesto problema. Fico brabo, xingo, falo tudo. Mas depois que passa aquele primeiro impacto, tipo aquela topada no pé da mesa, que você fala 3 advérbios de intensidade na hora, sabe? Ai, que bom que eu bati o dedo, alguma coisa assim. Depois daquele momento, é legal a gente parar e falar assim, para que eu estou passando por isso? Às vezes, de novo. Então eu preciso parar e pensar o seguinte, eu estou aqui gastando energia, olha aqui as minhas mãos, eu estou fazendo força, a minha atenção está voltada para essa porta, para a repressão das emoções e dos problemas.
Gente, a energia que a gente gasta para reprimir as emoções é muito maior diariamente do que a energia que a gente gasta para fazer o trabalho do autodescobrimento de nós mesmos. E tem um outro detalhe: a energia que eu gasto para reprimir, eu vou ter que fazer isso todo dia, para sempre. E à medida que eu começo a usar essa energia para olhar para dentro, o que esse problema está querendo me ensinar é isso. É isso. Então, se eu levo essa energia, essa atenção, esse compromisso, essa decisão de olhar para dentro, onde eu levo a minha atenção, a minha intenção, onde eu coloco a minha energia, as coisas acontecem. Você vê isso com uma planta, né? Pega uma planta que você despeja isso e pega outra que você é indiferente a ela. E olha daqui a 15 dias, 20, como é que as duas estão. Você vai ver o poder que tem a sua intenção. Então eu preciso começar a olhar para as minhas próprias questões. E aí vem um segundo momento. Quando eu começo a olhar para as minhas questões, já começamos a construir a ponte, tá, gente? Minha prima Sara, seja bem-vinda, minha amiga. Lilian Tavares, seja bem-vinda. Já começamos a construir a ponte, hein? Para quem chegou agora, a ponte que me leva de onde eu estou, seja um estado emocional desarmônico, seja uma crença negativa e limitante, para onde eu quero construir o meu auto-amor. Então eu preciso começar a me observar para perceber em mim palavras, pensamentos e ações. Faz aí um esqueminha nesse caderno. Me observar, perceber o que eu sinto na emoção, o que eu sinto no meu corpo, todo dia. E você vai começar a mapear o você. E aí, provavelmente, enquanto no decorrer dos dias, quando você percebe a emoção, e muita gente se surpreende, por exemplo, de perceber que todo dia sente raiva, de que todo dia está de mau humor, ou até que todo dia está muito contente. Pô, mas você falou que nós não viemos para sofrer, tem problema eu estar contente todo dia? Não, problema nenhum. Mas é bom você olhar para saber, porque algumas vezes a gente sobrecompensa, para não sentir, eu deixo sempre estampado aqui. Então, qual é a coerência que tem entre o que você mostra e o que você sente aqui nesse lugar? Isso é muito importante. Seja bem-vindo, meu amigo Alisson, grande terapeuta. Quem estiver nas regiões de Minas Gerais, olha, esse é o cara. Então, gente, a coerência entre o que você sente e o que você demonstra fala da tua saúde emocional, da tua saúde física. Se observar para saber como é que vão essas emoções. Quando você começa a observar as emoções, invariavelmente você vai começar a perceber, sempre que eu falo com aquela pessoa, sempre que eu volto daquele lugar, me sinto assim. Opa, comecei a mapear. Qual será o botão que essa pessoa ou situação aperta em mim que dói? A crença de que eu não sou capaz, a gente falou isso na semana passada, a crença de que eu não mereço, de que eu não tenho valor, está sempre ligada a esse lugar. E como a gente falou na semana passada, se você fizer uma volta no tempo, na tua infância, provavelmente vai lembrar de situações muito parecidas que a sua criança passava e que, passando por aquilo sem ter capacidade de contextualizar, pode ter entendido que ela não tinha valor. Até os casos mais extremos, né? Que também são comuns, onde existe o falecimento dos pais e a criança, sem entender, se sente simplesmente abandonada. Quando ela cresce, ela entende o que aconteceu, mas ela entende mentalmente. Se ela não acessar essa emoção, ela fica presa, provavelmente, durante toda a vida. E esse é o outro ponto onde a gente vai chegar agora. Me observando, eu começo a perceber o que eu estou sentindo. Percebendo o que eu estou sentindo, provavelmente, fazendo uma análise da minha biografia, ou seja, da minha história, eu vou enxergar por que eu me sinto dessa maneira. A gente deu exemplo aqui de pessoas que não são planejadas, gravidez quando não é planejada, ou o sexo que vem não é aquele que os pais queriam, ou o casal passava por um problema muito sério de desarmonia,
Ou morre, por exemplo, um avô, uma avó, e o pai e a mãe ficam sequestrados pela dor. São várias situações em que a criança que não contextualiza, só sente, pode entender daquela situação algo a respeito dela. Ela desenvolve uma crença a respeito dela. Não é que o pai e a mãe tenham tido intenção qualquer. Ela desenvolve essa crença. E aí vai se formar a personalidade dela e ela cresce com essa crença. E aí chega um adulto, lá na altura dos seus 40 anos, e ele acha que a vida dele está assim, está assado, com um monte de coisas. Na verdade, quando ele vai ver, gente, ele está enrolado assim, desse jeito. Esse é o Gabriel Pensador. Ele está enrolado assim, sabe por quê? Ele está enrolado nas crenças dessa criança aqui. O que é essa criança? O que a sua criança entendeu a respeito dela, a respeito das pessoas e a respeito da vida que você ainda traz na sua história, que você ainda repercute, reverbera, repete na sua história. Então, se houve um problema de uma traição muito grande, se, por exemplo, como tem muitos casos, a mãe passa por problemas sérios no casamento, é traída, é abandonada, e essa criança pode ser, não é uma regra, pode ser que ela cresça entendendo que as relações são perigosas, que os pares nas relações podem me trair, e eu acabo até muitas vezes não me relacionando ou não me entregando numa relação. Ou percebe como isso reverbera na vida do adulto? O que a gente está falando são de entendimentos de uma criança que não tinha ferramentas para lidar com isso, mas à medida que eu começo a perceber isso, eu posso tomar essas rédeas. Então, reconhecer as dores dessa criança e reconhecer qual é a dor que tem lá dentro, qual é a emoção que tem lá dentro. Porque, gente, não basta entender mentalmente a questão. É muito comum as pessoas falarem: Alexandre, eu já superei isso. Oi, Patrícia, com todo respeito, minha amiga, mas o nome muito bonito, viu? Patrícia Flores. É muito comum as pessoas chegarem no consultório falando assim: já entendi isso. Já resolvi, e tratei isso aí, ó, já tá resolvido. E a gente tem uma ferramenta bem interessante, que quando a pessoa acaba de fazer aquele exercício, às vezes nem consegue terminar, movida pela emoção de dor, que aquilo que ela já entendeu ainda guardou. Então percebe, gente, entender não é resolver. Se eu entender, muitas vezes as pessoas entendem e não conseguem deslanchar, sair do lugar. E aí o que ela faz? A culpa é minha. Tá vendo, Alexandre? Eu não tenho jeito. Eu não consigo, não sou capaz. Não é isso. Aqui entender é importante, claro, mas eu preciso acessar essa dor. Sabe o que é acessar a dor, gente? Não é um trabalho masoquista. É como se eu fosse lá dentro, abrisse aquele potinho de dor guardada. Tomar consciência do que dói ajuda a libertar essa dor. E você se liberta dela. E tem uma explicação fisiológica para isso. A dor inconsciente, eu já entendi tudo. E a mente, que mente, ela pode inclusive entender muito, entender rápido, para quê? Para não sentir. E aí eu falo assim: agora já entendi, vou tocar o barco, vou chegar lá do outro lado. É difícil chegar. E não chega inteiro, chega faltando pedaço. E chega lá e está vazio ou está doendo do mesmo jeito. A explicação fisiológica é que se você não reconhece essa dor, o que é reconhecer a dor? Alexandre falar assim: caramba, eu tenho raiva mesmo. Olha, eu não acho certo ter raiva dos meus pais, mas caramba, eu fiquei com raiva daquilo que aconteceu lá quando eu tinha X anos de idade, quando eu estava na gestação, sei lá. Amor é uma coisa, sentimento de raiva é outra. Sentimento de raiva é do ser humano. Eu posso sim sentir raiva, eu posso amar muito a pessoa, mas se ela pisar na minha unha encravada, inflamada, e demorar naquele pisão, é capaz de eu empurrar ela. No segundo seguinte eu vou pedir desculpa, mas na hora da dor eu sinto raiva. Não reconhecer essa dor mantém esse entendimento, essa dor no meu cérebro reptiliano, no meu cérebro límbico, nessa parte do cérebro aqui. Está inconsciente. Eu falo assim: não, já resolvi tudo. Não sinto mais nada. Perdoei, aceitei, tranquilo.
Eu não estou dizendo que a gente não consiga fazer isso, tá, gente? Às vezes até de forma muito simples. Depende da intensidade e do tempo que essa questão está te acompanhando. Mas, em geral, quando a gente não trabalha um pouco mais profundo e direcionado às emoções, às sensações do corpo, porque o corpo não mente, a gente consegue descobrir o que a mente mente. A gente consegue descobrir que aquilo que eu achei que já estava resolvido ainda dói lá dentro. Quando eu acesso essa dor, tomo consciência dela, essa informação pula dessa parte do cérebro para o neocórtex. Isso é fisiológico, tá, gente? Isso é comprovado cientificamente. Tomar consciência das questões faz com que a gente traga essas questões de um momento muito primitivo ainda, no nosso instinto, e venha para o nosso neocórtex. O neocórtex é a nossa fabriquinha de entendimentos. É onde acontecem as sinapses. É onde as fichas caem. Quando uma ficha cai para você, é porque você já vem juntando informação aqui há tempo e nem sabia. Por isso que a observação é tão importante. A gente quer entender e deixa a observação para trás. Gente, se eu não observar, eu não vou entender. E se eu mantiver uma observação constante, naturalmente o entendimento vem para mim. Porque inteligência, capacidade, sabedoria eu já tenho. Me falta o quê? Informação, esclarecimento. Construir o caminho do auto-amor é você começar a coletar informações sobre você, a princípios superficiais. O que eu estou sentindo no corpo? Que emoção é essa? Estou repetindo de novo, hein? Quem está com um caderninho, faz o passo a passo aí. Não é receita de bolo, tá, gente? É uma sugestão de caminho, como existem muitas outras. Na minha profissão, eu vejo esse caminho funcionar muito, mas é lógico. Como o terapeuta, o psicólogo não fazem mágica, eles apenas instrumentalizam, eles multiplicam informação, apoiam esse processo, precisa do seu compromisso, precisa da sua decisão, seu compromisso com você de ser feliz. Então, reconhecer essa dor, eu me observar, começar a me perceber, começar a me conhecer e aos poucos, fazendo essa analogia da minha fase adulta com os problemas da criança, eu começar a perceber que as coisas que mais me incomodam na vida têm tudo a ver com o que eu passei, com o que eu aprendi lá atrás. E entendendo então que eu adulto estou no mesmo patamar do que a criança, porque até então eu agia conforme os padrões dela. Até então eu acreditava nas crenças dela e usava as ferramentas dela. Quando eu começo a pensar, opa, peraí, mas eu não sou criança. Peraí, esse tempo já passou. Aline, eu fiquei pensando na Aline, mas falta muito pequenininha, Aline. Depois dos 50 a gente não enxerga mais esse tamanho de foto, né? Bem-vinda, minha amiga. Prazer estar com você aqui também. Então, o grande lance da consciência, gente, é eu parar e falar assim, opa, peraí, isso que está mexendo na minha vida, fazendo eu tomar decisões, ações ou não agir, é uma crença da minha criança. A minha criança não tinha condições de lidar com isso, mas peraí, eu tenho. Olha aqui, eu sou um adulto, olha o meu tamanho, olha o tamanho da criança. Olha a quantidade de condições, ferramentas, capacidades, aprendizados que eu já fiz e que a criança não tinha. Então você pode começar a pegar essa dor que você sentia, a olhar para esse entendimento, eu estou repetindo essa crença que era da minha criança. Eu estou repetindo aquele entendimento. Então, caramba, eu escutei tanto dos meus pais que eu não ia servir para nada, eu escutei tanto dos meus pais que eu nunca ia dar certo em nada, ou que eu era burro, ou eles faziam cara feia, nunca me aprovaram em nada que eu fiz. Na Belfort tem uma fala, gente, que é muito real. Geralmente a gente se trata como nós fomos tratados. É surpresa isso? Não pode ser, né? Qual o idioma que você fala fluente? Qual o seu idioma nativo? Alexandre, lógico, é o idioma do lugar onde eu nasci. Agir repetido como criança tem algum ganho? Pois é, se eu estou num parque de diversão, se eu estou na Disney, se eu estou numa hora de lazer, eu tenho que trazer essa criança mesmo, criatividade, espontaneidade. Mas a questão, Leila, é que muitas vezes
está a criança do Alexandre decidindo coisas na ficha do Alexandre. Na vida do Alexandre. Eu li fichas ali, acho que eu falei fichas, né? Pois é, caem muitas fichas. A gente dirige a nossa vida, por isso o Gabriel Pensador tem, olha, o Gabriel Pensador, gente, está sempre enrolado. Sempre que eu tenho que pegar ele para trabalhar, ele está assim, ó, todo enrolado, eu não consigo trabalhar. Sabe por que ele está sempre enrolado na vida? Ó, rodando, com a mão na cara, porque ele ainda não entendeu que aquilo que ele acha que é ele que decide e resolve, na verdade, são crenças que ele criou há 30, 40, 50 anos atrás, quando ele não tinha entendimento nenhum. Quando ele não sabia que, na verdade, aquele pai, aquela mãe, é isso aí, Carol. Isso é a coisa mais normal do mundo. Naquela época, o Gabriel Pensador não entendia que aquele pai e aquela mãe estavam só reproduzindo o que eles aprenderam. Eles se trataram como foram tratados, nos trataram como eles foram tratados, e se a gente não tomar consciência, trata os filhos como nós fomos tratados. E é bem bacana porque muitas vezes dá tempo ainda de eu começar a mudar o meu tratamento com os meus filhos. Isso é muito curador, gente. Curar aquilo que eu não recebi dos pais, dando para meus filhos, para as minhas crianças. E aí, tudo bem, Alexandre. Eu comecei a entender, comecei a ver minhas dores, reconheci a dor e o que fazer? A pergunta que eu mais amo no consultório, quando eu vejo os olhinhos assim, estou entendendo, caramba, que nem aqui falou agora, Malu. Poxa, estão caindo várias crenças sobre as crenças da minha criança. Quando a pessoa faz essa cara assim e fala assim, o que eu faço agora? E já faz ansiosa, né? Caramba, entendi, caramba, agora eu vou bombar, eu vou passar lá para o outro lado, agora eu vou chegar na minha meta. O que eu faço agora, Alexandre? Terapia, ué. Adorei, Leila, adorei. Sim, sim. Sim, o que eu estou falando, gente, e o objetivo dessas lives é trazer reflexões. É fazer isso, como a gente fala, caramba, não pensei nisso. Informação, gente, esclarecimento de uma área específica, da qual a maioria de nós não conhece. A maioria de nós conhece de maneira mais profunda a área em que atua, ou que se dedica. Agora eu passo de ano. Isso aí, Regina. Então, Franciane, seja bem-vinda. Então é bacana, mas essas lives têm o objetivo de trazer esclarecimento, entendimento, mas tem questões, gente, que você precisa, como em qualquer outra área, de uma ajuda profissional. Porque tem alguém que estudou, se aprofundou nisso e pode guiar você nesse processo. Assim como o médico guia você no processo do corpo físico, assim como um consultor de finanças guia você na tua área financeira, porque ele conhece um caminho para isso. E ele pode te ajudar. Então, o que é bacana é você perceber que é tão simples procurar uma terapia quanto é procurar uma ajuda para o seu computador. O Alisson, me dá uma ajuda aqui, cara. Eu não sei como é que eu faço esse post aqui no Instagram com som. Como é que eu boto som no Stories, Alisson? O Alisson vai me explicar, ele conhece isso. Né? Entender que buscar essa ajuda é uma atitude de alto amor. E quando a pessoa fala, sim. Pois é, gente, quando a gente fala assim, a terapia é fácil? Não, não é fácil. O que é terapia, gente? Tomar consciência. No nosso caso aqui, eu chamo de treinar uma nova maneira de lidar com as emoções e ter uma vida cada vez mais feliz. Tem tanta coisa difícil que a gente aprende que não tem um ganho tão exponencial assim, né? Por isso eu tenho uma varinha mágica que não está comigo hoje, para mostrar assim, olha, não tem mágica, gente, é construção. Mas pensa bem, gente, lembra da história dos 3 porquinhos? Casa de palha, de madeira e de tijolo. Quando a gente pergunta assim, o que fazer, Alexandre? Vou construir uma casa de tijolos. Eu vou começar a usar os meus problemas. Lembra aqueles que eu estava assim, correndo deles? Eu vou tomar coragem, como a Daniele falou, tomar coragem, engolir seco 3 vezes e falar assim, beleza, gente, senta aí, senta ali, você senta ali,
Vamos conversar. Quero conhecer vocês. A mágica da varinha mágica chegou. Está aqui, ó, a varinha mágica. Ah, Alexandre, então mágica não existe? Claro que existe, mas não é o terapeuta que faz. É você que faz. Alexandre, agora parece aqueles comerciais de televisão, né? Beba isso e fique assim, coma isso e fique assado. Não. Mas olha, se você começa a entender que agia de certa maneira, que tratava as pessoas de uma certa maneira, ou se tratava, que ficava numa relação, na verdade, atrás de algo que faltou na infância. Quando você percebe isso, você ganha um poder que você não tinha, o poder de escolher. Enquanto eu estou vendado pelos pensamentos lá de trás, enquanto eu estou encapuçado pelas dores emocionais lá de trás, eu não consigo enxergar dois caminhos. Mas quando eu tomo consciência, quando esse cara aqui desperta e fala assim, opa, eu não sou mais criança, por que eu estou carregando isso ainda? Aí ele tem o poder de escolher. E cada decisão pequena que você tomar durante o dia, sim, entendi, Daniela. O que fazer com a descoberta? Sim, entendi. É isso. É um super momento quando cai a ficha. E muitas vezes as pessoas se enganam achando que cair a ficha é solução. Às vezes é a solução. Mas lembra, se o problema é intenso e antigo, eu vou precisar de ajuda e vou levar um tempo. Consciência do problema, cair a ficha é metade do caminho, como diz o Edu. A outra metade é o que eu vou fazer com isso. Então, de posse da informação de que eu ajo dessa maneira específica, escolhe um item na sua vida para trabalhar. No Renovando Atitudes, que é o curso que a gente faz já há 2 anos, a gente escolhe uma coisa para trabalhar. Alexandre, só trabalha uma coisa? Essa uma coisa é para você treinar uma maneira de se trabalhar em outras questões também. Escolhe na sua vida uma coisa que você quer trabalhar e começa a observar esse problema. Nesse problema, esse é o que fazer. Observa o problema, observa você dentro dele, as suas emoções, observa como você se sente. Começa a fazer um link com as coisas que você já viveu. Sim, é isso aí, Patrícia. Depois da terapia, a terapia ajuda muito a gente. Porque olha, como é que você enxerga teu corpo todo, mas não enxerga a sua nuca? É simples, né? Precisa de alguém para te ajudar. O caminho de construção desse auto-amor, gente, é a gente em descobrindo o que é isso que eu esperei receber a vida inteira, eu começar a dar para mim mesmo. Sim, tem uma certa tristeza de pensar assim, Xandinho, cadê o Xandinho? Sabe aquilo que você estava esperando receber, filho? Sei, não vai rolar. Xandinho fica triste. Calma, Xandinho, eu vou te dar. Eu vou começar a fazer por mim, pouco a pouco. Cadê os remédios? Sem pressa e sem pausa, com amorosidade e paciência, eu vou começar a construir pouco a pouco, no meu dia a dia, o caminho de fortalecer, dando para mim, através de pequenas atitudes, começar de baixo, tá, gente? Humildade, proatividade e foco. Começar pequeno para construir coisas grandes. O caminho da construção do auto-amor é descobrindo as tuas questões. A partir desse passo a passo, com a ajuda da terapia ou não, você começar a entender por que se mexe assim. E agir cada vez de forma mais consciente. Lembrando que é uma construção, tá, gente? Não é uma mágica que acontece no dia a dia. Mas como eu botei na postagem hoje, é real esse trajeto. Alcançar esse lugar é real. É possível sim. E você merece. Não existem pessoas que têm um problema em essência. Tem pessoas que descobrem o problema e o problema leva você a construir em você mesmo uma força. Os problemas da vida trazem para nós construções de alma e a gente vai sendo e vivendo cada vez melhor, cada vez com mais plenitude, a caminho dessa tal felicidade, que não é uma estação onde a gente tem que chegar, é uma maneira de viajar. Então, na construção do auto-amor, precisa da tua dedicação, do teu compromisso. Pode parecer distante, gente, mas é possível, é real e você merece. E vai chegar lá. A notícia que eu tenho a dar para vocês dura é que se vocês
começarem nesse caminho vão ser cada vez mais felizes. O mundo vai ficar rosa, Alexandre? Não. Os problemas continuam, a vida continua, mas você vai aprender uma nova maneira, pouco a pouco, de lidar com as suas próprias emoções e tomando decisões mais conscientes, ter uma vida mais consciente. Eu quero agradecer muito a vocês por dispensarem aqui o que vocês têm de mais importante, que é o tempo. Não fiquem com dúvidas, pode ser que apareçam muitas, coloca lá no direct para nós. Quando colocar uma dúvida, já manda o seu zap para mim, porque eu fico mais à vontade e a gente está aqui para o que for preciso para ajudar. Grande Pedro Gabriel, um beijo no seu coração, meu amigo, um beijo para vocês. As mulheres mais uma vez ganharam de lavada, né? Acho que 30-5 ou mais ou menos isso, mas enfim, estamos melhorando, né? Já tiveram 5 homens hoje na live. Paula, um beijão para você. Parece ficar armazenado no subconsciente. Sim, sim. Como dizia Jung, as memórias inconscientes dirigem a nossa vida até a gente se tornar consciente, né? Então vamos tomar a direção da nossa vida. A gente merece. Um grande beijo para vocês, gente. Fiquem com Deus. Beijão, gente. Tudo de bom.